Capítulo 15. Posicionamento e autoridade espiritual. Se quisermos nos posicionar de modo a receber a graça de Deus e deixar que Ele nos encaixe no tempo certo, devemos não apenas servir aos outros, mas submetermos aos outros. Muitas pessoas, incluindo líderes, estão tentando viver e liderar sem a graça sobre suas vidas, pois não se submetem aos outros. É, na verdade, uma expressão de orgulho. Recusa-se a submeter a vida das pessoas ou afastá-las de você. Um alarme precisará disparar dentro de você dizendo: o inimigo está tentando isolar-me. Benny Lesbichar. Um filho se relaciona com figuras de autoridade, em todos os níveis, em segurança e em paz, uma vez que sabe exatamente quem é, a sua posição e para onde está indo. Por isso, um dos fortes indicativos da influência da orfandade em nossas vidas é justamente como lidamos com as figuras de autoridade. Isso é verdade, em primeiro lugar, a respeito do seu relacionamento com Deus, mas também a respeito dos seus relacionamentos aqui na Terra. A autoridade espiritual faz parte da própria essência de Deus. A manifestação perfeita dele para a humanidade é permeada por esse princípio. Jesus esvaziou-se da sua glória e tomou a forma de um servo humilde, que é a essência da filiação. Leia o que Paulo escreveu aos Filipenses. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou é mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Em Filipenses 2, 5 ao 9. Jesus conquistou tal posição porque respeitou o princípio da autoridade e submissão espiritual do seu Pai. Esse foi um dos elementos que fazia as suas orações algo poderosas e eficazes, porque o princípio da autoridade estava estabelecido em sua vida. O exemplo totalmente oposto ao de Satanás, cuja intenção de estabelecer um trono acima do trono de Deus foi a violação da autoridade do Pai. A palavra de Deus relata como esse anjo de luz violou a autoridade divina, numa clara transgressão contra a santidade de Deus. A importância da autoridade espiritual. Quando falamos sobre a questão dentro da perspectiva da filiação da orfandade, a primeira coisa que precisamos entender é que não se trata simplesmente de uma questão hierárquica. É preciso aprofundar-se esse conceito para que possamos entender que a autoridade tem a ver com o que cada um carrega do céu e o que recebeu como responsabilidade e função. Reconhecer uma autoridade é respeitar que foi estabelecida alguém. Ninguém do reino de Deus nasceu para ser coadjuvante, mas sim protagonista. Há uma pessoa dentro de nós que nós deseja que sejamos canais do céu para a terra. Quando honramos esta pessoa, o próprio Deus dentro de nós, o agradamos e crescemos em tudo. E então, passamos a ver a nossa comunidade de fé e os demais relacionamentos da mesma forma. Ao reconhecer a honra ao que traz um consigo. Quando o profeta Joel afirma que nos últimos dias os filhos profetizariam, os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos, ele estava descrevendo um tipo de autoridade, tipo de unção e função, que cada um repartiria do céu. Gostamos de pensar que, de maneira prática na igreja, as crianças são os guardiões do sobrenatural, os jovens das ideias inéditas e os mais idosos guardião do futuro. Quando respeitamos as crianças, o que as crianças carregam, a igreja é ativada e as manifestações do Espírito Santo se intensificam.
Quando respeitamos o que os jovens carregam, vamos para outro nível de criatividade, solução e inovações. E quando isso acontece com os mais experientes, que em nossa igreja local gostamos de chamar de diamantes, então ninguém teme o futuro. A percepção, antecipação do que há por vir, e todos são empoderados e cheios de esperança. Essa deveria ser a mesma dinâmica familiar. Veja que, quando as facetas são reconhecidas, o avivamento se torna sustentável. Alguns temem a palavra autoridade, mas para os aprenderem a viver como filho do reino do Pai, essa palavra está ligada à honra, destino, unção, protagonismo, propósito e, sobretudo, amor. Quando obedecemos a nosso Pai, por exemplo, aceitamos um ecossistema do céu e, fazendo como Jesus orou, realizamos na terra a vontade do nosso Pai, assim como é no céu. No reino de autoridade espiritual, é um privilégio e uma responsabilidade, assim como a obediência é proteção e crescimento. Lembre-se de que a vida sempre flui pela honra, e quem aprendeu a ser um bom filho, um dia poderá se tornar um bom pai. Quais são as figuras de autoridade espiritual em nossas vidas? A palavra de Deus nos mostra. Sabemos que duas instituições criadas por Deus para a humanidade são a igreja e a família, e em ambas temos que lidar com pessoas que nos influenciam e lideram, como também com pessoas que lideramos e influenciamos. Aqui gostaríamos de falar especificamente sobre o ambiente da igreja, pois cremos que esse é um ambiente ideal para aprendizados muito ricos sobre esse tema. A igreja é referida na Bíblia como o corpo de Cristo. Sabemos que esse corpo tem uma cabeça, uma fonte de autoridade e também membros, com cada uma das suas funções, ministrando mutuamente como autoridade delegada. Quais são algumas atitudes que vivemos de forma saudável e frutífera o princípio da autoridade? Em Êxodo 17, temos o relato de uma grande vitória dos israelitas sobre os amalequitas, um episódio que nos ensina muito sobre o princípio de autoridade, e com isso é ativada a realidade espiritual para transformar cenários. Veja alguns elementos que fizeram a intercessão de Moisés, no capítulo referido, o maior determinante no desfecho dessa batalha que se tornou épica. Tudo envolveu a capacidade e o posicionamento de cada personagem: Moisés, Arão, Ur, Josué e o exército hebreu, cada um operando bem a sua função, com o princípio da autoridade respeitando do começo ao fim. Desenvolva um discernimento espiritual. Algo que precisamos entender quando falamos de autoridade espiritual é que enfrentamos batalhas espirituais constantes. O contexto bélico de Moisés era bastante difícil, pois os amalequitas tinham vindo atacar os israelitas em Refidim, num contexto de intimidação. Os amalequitas eram os ancestrais da terra, conheciam cada pedaço do terreno e não imaginavam que poderiam perder para um povo que estava começando a aprender as lições de guerra. Sem dúvida, aquele não era uma batalha comum. Nem mesmo Jesus foi poupado da batalha espiritual. Herodes, uma representação de Satanás, tentou matá-lo na ocasião do seu nascimento, logo no início do seu ministério. Jesus teve um confronto direto com ele no deserto. O evangelista Lucas narra que, após aquela batalha, o diabo afastou-se de Jesus até um momento oportuno. Ainda temos vários relatos de Jesus liberando pessoas de espíritos demoníacos. Da mesma forma, não podemos deixar de entender que a intensidade do mover de Deus na igreja nos últimos dias, que inclui nossas famílias, também levará ao momento da ação das trevas. Temos que avançar contra a oposição de Satanás e estabelecer a conquista de Jesus aos corações sensíveis à sua verdade.
Deixe de explicar certas situações difíceis para você. Sua família e sua igreja as enfrentam usando termos apenas como coincidência. Ou sempre foi assim, ou este mundo em que vivemos é tempo de discernimento espiritual. É tempo de partir da vitória de Cristo para as novas vitórias e nos embates da vida. Paulo, que sabia muito bem onde estava pisando, certa vez mencionou: Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Em 1 Tessalonicenses 2,18. Temos aprendido que, como Carlito Paz afirma, tudo que é para o nosso crescimento e tudo deve ser discernido espiritualmente. O discernimento nos ajuda a entender a questão da autoridade. Peça ao Espírito Santo que os ajude nesse processo. Receba instruções. Na batalha de Refidim, vemos que quando Moisés entendeu o cenário de guerra à sua volta e identificou o ataque, ele discerniu espiritualmente o que estava acontecendo e deu instruções claras aos seus liderados. Então Moisés disse a Josué: Escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Em Êxodo 17:9. Assim, eles executaram um plano de contra-ataque. Quem são os líderes de Deus que Deus colocou na sua vida? Que sejam eles no âmbito familiar, profissional, governamental e eclesiástico. Precisamos resgatar o princípio do respeito às autoridades e entender que Deus estabelece liderança e lidera suas bênçãos. Até em dias de intensas batalhas. Quando esse princípio é observado, ela fala e age por meio delas. Sabemos que vivemos num mundo complexo e tomado pelo pecado, o que afeta todas as instâncias da humanidade. Porém, não é um fato desconhecido que a Bíblia diz que devemos orar e respeitar as autoridades para que vivemos bem. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidos. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está colocando contra Deus o que Deus institui. E aquele que assim procede traz condenações para si mesmo. Romanos 13, 1 ao 2. Tenha certeza que nas batalhas em que você está envolvido, Deus levantou líderes espirituais para dar estratégias para a guerra. Você necessita dessas orientações, percepções e bênçãos. A Bíblia menciona que todos os líderes prestarão contas da mordomia da sua influência, tendo em vista o desejo de Deus de abençoar por meio de liderança. Você tem contado com o auxílio e a bênção dos seus líderes nas suas batalhas? Não se esconda. Nas batalhas espirituais que enfrentamos, não devemos recuar, mas nos posicionar na linha de frente. Não podemos ser passivos em relação àquilo que Deus já nos entregou. Em Êxodo 17, lemos que Moisés posicionou alguns homens para lutar diretamente contra os seus inimigos, incluindo Josué. Enquanto isso, Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Êxodo 17:12. Por que você deve apresentar a batalha dessa forma? Porque Jesus deu-lhe autoridade e designou para uma missão na terra, pela força e o poder de Deus. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe farás mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses serão curados. Depois de ter-lhe falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, e assentou-se à direita do Pai.
Mateus 16 ao 19. Sustente sua liderança. Temos aqui um princípio importante. Precisamos ser um apoio efetivo à nossa liderança no momento das batalhas. Arão e Hur pagaram um preço. Seguraram por horas o fio do braço de Moisés. Todavia, também tiveram o privilégio de ver, em primeira mão, a partir de uma posição estratégica dada por Deus, o livramento do povo de Israel. Seja esse tipo de liderado. Apoie verdadeiramente seu líder. Quem é o líder no seu emprego? Apoie-o espiritualmente. Quem é o líder da sua família? Apoie-o. Quem é o líder na sua igreja? Faça o mesmo. Saia do anonimato, da apatia e da acomodação. Apresente-se. São os protagonistas espirituais que farão parte do exército que mudará a história. Proteja-se contra a dureza do coração. As orientações de Moisés foram sem dúvida inusitadas. Ele ficaria no alto de uma colina com a vara de Deus e os braços estendidos. Percebemos, no entanto, como ninguém questionou a orientação de Moisés, como havia feito tantas vezes. Veja que é uma postura de acatar a orientação e agir em unidade. Isso não significa se anular, não opinar ou submeter-se a maneiras opressoras. Porém, quando há uma orientação clara e estratégia por parte de nossos líderes, em qualquer ambiente, devemos acatá-las. A dureza do coração é um pecado que gera sérias consequências. Se o princípio pelo qual trabalhamos e servimos incluir a rebeldia, então Satanás receberá e desfrutará da glória, mesmo por meio do nosso sacrifício. Cuidado com o tripé da rebeldia, que consiste em palavra, racionalismo e pensamento. A rebeldia sempre se manifesta por meio de palavras. Quando Arão e Miriam questionaram Moisés de forma rebelde acerca do casamento de Ziporá, eles começaram a comentar entre si: será que Deus tem falado apenas por meio de Moisés? Em Números 12:2. A Bíblia fala constantemente sobre o perigo de usarmos mal nossas línguas, algo difícil de domar e cheio de veneno mortífero. Mas eles difamaram o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidos para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidas pela sua própria corrupção. 2 Pedro 2,12. O que tem saído da sua boca em relação a autoridades constituídas por Deus em sua vida? A língua desorientada é capaz de bloquear a ação de Deus na nossa vida. A segunda parte do tripé é o que chamamos aqui de racionalismo. Uma postura que justifica palavras injuriosas e atitudes rebeldes por conta de argumentação que, na sua raiz, simplesmente vão contra o princípio da lealdade. Há dois tipos de cristão quanto a esse aspecto: os que são dirigidos pela atmosfera do racionalismo egocêntrico e os que são dirigidos pela autoridade espiritual. Note que não se trata de usar a razão, mas de usá-la de uma forma de justificar escolhas pecaminosas. Essa é uma face do pecado, visto desde que a escolha de Adão e Eva, que quiseram o fruto do conhecimento do bem e do mal, e duvidaram do que Deus tinha dito. Não se submeter à autoridade espiritual por causa dessa construção racionalista revela o desejo de tomar as rédeas e não pensar como Deus pensa. Sem dúvida, uma postura completamente equivocada quanto à filiação. É, na verdade, que existem lideranças que podem ser abusivas e opressoras, que se opõem ao que Deus diz, porém, não podemos fazer desses casos o argumento para um coração duro e contestador.
Tome conta de nossos relacionamentos. Quem Deus é, me mostra quem eu sou. A submissão é algo que nasce naturalmente no coração dos filhos de Deus. As palavras e esse racionalismo tecem os pensamentos que são o fator central da rebeldia. Pensamentos de acusação, separação, ofensa e vingança vão tomando conta, ocupando o tempo, saúde e energia. Veja esta importante exortação bíblica. Destruímos argumentos e de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativos todo pensamento, para torná-los obediente a Deus. 2 Coríntios 10, 5. Por vezes, construímos fortalezas da mente que são verdadeiros arranha-céus que obstruem o conhecimento de Deus. Palavras, racionalismo e pensamentos que podem nos citar e inspirar um coração rebelde. A obediência é uma questão de pensamento moldado pelo Espírito Santo. Estabelecer a autoridade de Deus. Sob a liderança de Moisés, o povo hebreu recebeu uma grande vitória. A Bíblia conta que então Moisés constituiu um altar e chamou-se "O Senhor é a minha bandeira", em Êxodo 17:15, dando toda a glória e autoridade à Suprema de Israel, que é o próprio Deus. Esse é um assunto que é discernido espiritualmente. Como tem sido a sua experiência nesse sentido? Você tem orado por isso? Ore. Deixe-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Cresça na intimidade com o Pai, e você terá a alegria de ser parte direta do avanço do Senhor aqui nessa terra. Avalie se você tem sido submisso à autoridade espiritual. Reconheça a importância da autoridade e busque reconhecê-la onde quer que vá. Seja humilde e evite julgamento prévios em relação à autoridade. Se você sofreu abusos de autoridade, jamais permita que a semente da obstinação cresça em seu coração. A saga bíblica é justamente uma história de autoridade. O próprio Deus Pai e seus representantes humanos conduzindo o seu amado povo para o seu desígnio e propósito. Cabe uma reflexão. Como temos interagido com essas figuras de autoridade? Temos agido com a mentalidade de filho ou de órfão? Sem dúvida você foi feito para influenciar. Contudo, o desenvolvimento disso sobre a bênção do Pai virá quando permitimos que o Espírito Santo aplaque do nosso coração a tendência que temos para nos opor à autoridade.